A paz do Senhor Jesus, pessoal. Nós estamos aqui no Templo Sede da Igreja Brasil para Cristo e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio. Eu estou aqui com a querida Yasmin Ferreira, ela é psicóloga e membro da nossa igreja. Seja muito bem-vinda, Yasmin. Obrigada, Bruno. Amém. E a gente tem algumas dúvidas para tirar a respeito dos adoecimentos que levam ao suicídio. Quais são, Yasmin, os adoecimentos que levam ao suicídio? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha profissão, quanto também, principalmente, da Palavra de Deus. Como você havia perguntado, os adoecimentos que levam ao suicídio estão relacionados à depressão, à esquizofrenia, ao transtorno bipolar, como também o abuso de substâncias, que poderiam ser álcool e drogas. Entendi. Agora, o conceito de depressão, qual é o verdadeiro conceito de depressão? Porque às vezes a gente pensa que é só uma tristeza, né? Sim. Que é só estar triste constantemente, mas na verdade o que é? Como pode ser definido? Certo. A depressão, ela consiste em uma tristeza e persistência constante dessa tristeza, Então, é muito importante a gente ressaltar isso pelo fato de que, por muitas vezes, as pessoas acreditam que a depressão seria apenas uma tristeza específica naquele dia ou depois daquele outro dia, porque, sim, é natural que as nossas emoções, elas possam oscilar, mas a depressão em si é uma tristeza constante e persistente, além de incapacidade que a pessoa sente, na verdade, incapacidade de fazer as atividades diárias, como também um descontentamento e desmotivação no sentido de realizar as atividades que são prazerosas para ela. Entendi. Então, Yasmin, mas assim, na Bíblia, a gente está aqui em um canal cristão, a gente queria saber se na Bíblia tiveram personagens que passaram por esse tipo de processo de adoecimento depressivo. Sim, existe? Sim. Existe sim. 3 personagens como Elias, Jeremias e Noemi. Elias, ele foi um grande homem de Deus que fez grandes feitos, Nós vemos que Elias profetizava e Deus concedia que a chuva caísse do céu, Teve um momento que o filho da viúva tornou-se a viver, desceu fogo do céu também. E a gente percebe que Deus havia chamado Elias para uma grande obra, em Israel. E Elias, naquele tempo em Israel, era uma era de grande paganismo e idolatria. E ele foi levantado para ser porta-voz do Senhor. Então, dentro de um dado momento, ele fugiu para uma caverna com medo das ameaças da rainha Jezabel. Então, ele fugiu para essa caverna e lá ele desejou a sua morte. Mas Deus foi tão fiel na vida de Elias que Deus teve um encontro com Elias. Deus mandou um anjo, apresentar para ele pão e água, como também Deus falou com ele através dos elementos da natureza. E Deus restaurou as forças do seu servo e deu propósitos para ele seguir no legado dele de profeta. Então, no caso, essa atitude dele de desejar a morte revela um adoecimento. Sim, com certeza. É verdade. Pelo fato dele sentir-se bastante deprimido. Agora é interessante pensar que Elias era aquele homem que clamava a Deus e que Deus respondia a ele e fazia grandes maravilhas. Mas para você entender a nossa natureza humana, que nós somos falhos, temos os nossos momentos de tristeza, de aflições diante das circunstâncias, diante das nossas vivências, mas naquele momento ele sentiu-se deprimido e fugiu para essa caverna, E ali, por conta da ameaça da rainha Jezabel. Então a gente fica pensando assim, nossa, Deus fez tantas coisas na vida de Elias, mas embora isso, ele teve medo de uma ameaça da rainha Jezabel e foi para a caverna. Então, assim, embora que ele tenha ido para a caverna, Deus é aquele que não é indiferente à nossa dor. Interessante pensar, porque ele temeu e foi para essa caverna, mas Deus foi aquele que restaurou. Noemi também, Noemi foi um personagem da Bíblia, que ela vivenciou um momento de depressão pela morte dos seus entes queridos, que no caso foram seus filhos e seu esposo. Então, teve um momento na vida de Noemi que ela acreditou estar abandonada por Deus, ter sido abandonada por Deus. Inclusive, ela buscou mudar o seu nome, não queria mais ser tratada por Noemi, mas ela queria que o seu nome fosse Mara. E Mara, em hebraico, significa amargura. Então, a gente percebe que ela vivenciava uma amargura de alma, mas Deus foi aquele que restaurou a alegria e a felicidade de Noemi através da sua nora Ruth, onde elas puderam caminhar juntas.
É interessante que a gente, né, nesses exemplos bíblicos, a gente nem lembra de Noemi, né? A gente lembra logo de Elias. Sim, sim. Né? É muito perceptível o quanto a Bíblia ela nos demonstra que pessoas de Deus, pessoas que tinham comunhão com Deus, que tinham relacionamento com Deus, também estavam suscetíveis a passar por esse tipo de situação, não é verdade? Como nós também, né? Porque Verdade. somos humanos e Deus conhece a nossa estrutura, na verdade. Jesus também, quando veio ao mundo, passou por situações, né, semelhantes às nossas, mas entendemos que ele era o Filho de Deus, porque ele não deixou em nenhum momento de ser. Mas embora que nós passamos por situações específicas, a Bíblia mesmo relata que no mundo teríamos aflições, mas o Senhor nos diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim como ele venceu, nós, como estamos em Cristo, também venceremos, porque ele está conosco em todos os momentos. Verdade. E Jeremias, o profeta, né, ele é conhecido como o profeta chorão, não é verdade? Porque ele escreveu o seu livro de lamentações. Ele também passou por um processo depressivo, a gente pode dizer? Sim, nós sabemos que Elias foi um grande profeta, que ele também era porta-voz para levar a mensagem de Deus, mas também ele vivenciou muitas perseguições, muitas aflições, foi rejeitado, foi preso várias vezes por conta de suas pregações. E teve um dado momento que ele também desejou a sua morte, né? Para você ter assim um parâmetro mesmo nesse sentido, né? Homens que foram chamados com um propósito maior, né? Mas que em alguns momentos específicos eles sentiram necessidade nesse sentido diante da cobrança talvez do ministério, nesse sentido, ou diante das perseguições. Mas interessante é que Deus havia avisado a Jeremias, né, que o povo era rebelde e que ele iria passar por algumas situações. E nesse momento ele também vivenciou uma grande tristeza, mas Deus foi aquele que restaurou as forças do seu servo e ele deu continuidade à sua missão. Então, assim, eu falei de 3 importantes personagens da Bíblia que não é diferente de nós nos dias de hoje, mas que independente de qualquer coisa, o Senhor é aquele que cuida de nossas vidas. Interessante, Bruno, que eu estava nos últimos dias, um versículo que fala muito ao meu coração e diante de todas as nossas vivências, né, no dia a dia, que me faz muito refletir sobre essa questão quando a gente traz sobre a temática de depressão, porque a gente sabe que a depressão ela está entre 50% dos casos principais de suicídio, sem falar que o público mais acometido pelas tentativas de suicídio são os nossos jovens, que são de 15 a 29 anos. E a gente encontra muito esses casos que vêm ao consultório, né? E dentro dessa questão eu estava meditando em Salmos, né? Salmos 46, onde o salmista Davi revela que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da tribulação. Então Deus, ele é o nosso socorro, independente de que momento você esteja vivenciando. No momento da escassez, no momento da tristeza, da tribulação, Deus é aquele que está conosco. E a Bíblia enfatiza que ele é socorro bem presente, não é um socorro ausente. Ele é um socorro em que eu e você podemos buscar e seremos atendidos, não em alguém que a gente pode buscar e não seremos atendidos. Porque imagina, pois, você em um estado de desespero, então você busca um socorro em alguém e esse alguém não te atende. Mas o nosso Deus é aquele que nos atende em todos os momentos. Então, você que está nos ouvindo, né? Não sei o que você tenha passado, não sei o que você está passando, mas o Senhor é aquele que te conhece, que contempla o teu deitar e o teu levantar, e é aquele que te fortalece. Talvez você acredita que o teu problema é muito difícil, né? Impossível por muitas vezes, mas saiba que o Senhor é aquele que pode tornar possível todas as coisas, e que a tristeza, ela tem que saltar da alegria diante da presença de Deus. Então, para mim, é muito importante eu estar aqui falando para vocês sobre esse tema, assim, extremamente importante, não apenas por ser o mês alusivo ao Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção e conscientização do suicídio, mas porque a gente está falando de vidas, né, de pessoas que precisam ser alcançadas, principalmente pelo reino de Deus e principalmente também por informações específicas relacionadas à saúde mental. Amém. Então, Yasmin, como é que as pessoas podem te procurar para serem atendidas por você, para marcar uma consulta por você? Quais são os teus contatos, tuas redes sociais e onde fica o teu escritório? Certo. Eu atendo aqui em Carpina, no Espaço Santeiro, eu tenho uma sala de atendimento. Também atendo em Paudalho, no consultório Moreira, apenas aos sábados. Em Paudalho seria nos sábados pela manhã e em Carpina nos sábados à tarde.
Vocês também podem me seguir pelas redes sociais através do @psiasmoferreira ou também entrar em contato pelo telefone WhatsApp, que seria 9652-2527. Perfeito, muito obrigado, Yasmin. Obrigada. Que Deus abençoe cada vez mais sua vida, família e ministério. E Deus abençoe você que está aí nos assistindo. Isso é o BPC News, o portal de notícias da sua família. Um abraço. Ele clamou e a terra começou a chover. Perdão. Não foi a terra que começou a chover. O céu. Eu volto, Pode falar de Elias, começar a falar de Elias. E a terra, e Elias. Eita, Bruno. Esquente não. Eu faço o pior. Tu tem que me ver errando nesse programa. Pronto, vamos lá. Então Deus, ele conhece a nossa dor. Ai, meu Deus, eu não acredito. Opa, aqui. O que foi que eu? Bateria baixa. Meu Mas eu não pai. tava gravando, não. Eu não sei. Continua não gravando? Eu espero que sim. Vai esse make off, vai estar demais. E o vídeo e tava legal o assunto e a bateria. Eu acho melhor olhar pra tu, que eu fico mais tranquila. Tá certo. Eita. Até eu esqueci. Oh, É Deus. porque naquele tempo tinha paganismo e idolatria. Voltando. Desculpa, Bruno. Olha, a Mayara também, a gente. Ó, vai ter um make-off, ó. Pode ter, não sei. Meu Deus. Não sei. Natália também teve um ótimo make-off, não sei se vai ter.